Não faz sentido as críticas ao Ministério Público. Pelo contrário, finalmente começa a fazer justiça num caso em que nós todos, como cidadãos consumidores de eletricidade e como contribuintes, fomos lesados em muitos milhões, aliás, são milhares de milhões de euros por práticas que nunca foram julgadas verdadeiramente. São branqueamento de capitais e, portanto, a não justificação de verbas que aparecem em contas offshore à disposição dos arguidos. Mas, verdadeiramente, o que está por trás disso foi um conjunto de políticas que prejudicaram o país em dezenas de milhares de milhões de euros, com preços de eletricidade que subiram muito, porque houve favorecimento de empresas através de negócios de favor, que foram praticados por estes senhores desde 2005, 2006. E estamos a falar, nesse caso, agora podemos pormenorizar, estamos a falar, neste caso, de um prolongamento das concessões de barragens, de mais de 20 barragens, a favor da EDP, cujo valor, na altura, foi avaliado por vários bancos de investimento, que apontava o valor económico desse prolongamento de barragens, que era de 15 a 25 anos, apontava para um valor de 2.100, 2.200 milhões de euros. E foi atribuído em conjunto à EDP, que, por sua vez, pagou apenas 700 milhões. Portanto, pagou um terço. E logo na altura se percebeu que havia um negócio de favor. E isto culminou agora com esta acusação, que é apenas sobre uma parte de recebimento de dinheiro que se suspeita que tenha a ver com o negócio que eu referi, e com outros negócios que, entretanto, se tivermos tempo também podemos falar. Mas o destino dessas barragens que ficaram no património da EDP foram agora vendidas. Uma parte delas, as 5 barragens de Trás-os-Montes, foram vendidas por 2.200 milhões de euros. Só 3 dessas barragens é que pertenciam ao conjunto das mais de 20 que tinham sido concessionadas. Só 3 deram esse lucro. Imaginem o que é que os portugueses estão a ser roubados. É possível fazer essas contas e perceber em quantos milhões... É possível, eu estou a dizer os valores. Só 3 dessas barragens, do lote das 20, que estavam 27, só 3 foram vendidas, num conjunto de 5, mas 2 não valiam quase nada, por 2.200 milhões de euros. Mais do dobro, o triplo do valor que na altura a EDP pagou pelo conjunto da concessão das 27 barragens. Desculpem, estão todos a gozar com os portugueses. Isto foram 15 anos do mais puro regabof que pode haver em grandes negócios de Estado. Isto é tão indignante que agora continuam os grandes negócios da área de energia, estão todos a cheirar a corrupção. Ninguém se indigna. Nós estamos a falar dos casos de corrupção ocorridos entre 10 e 15 anos antes do tempo histórico em que vivemos. 10 a 15 anos antes. E neste momento estão a acontecer coisas iguais, que daqui a 5, 10, 15 anos haveremos de estar a falar aqui neste estúdio, Deus nos dê saúde para isso, e a concluir que continuaram a ser praticados crimes nessa área. Só não vê quem não quer. Mas enfim, estamos a falar... Deixa-me só, porque as palavras de Ricardo Sá Fernandes são muito duras, e voltando ao início da nossa questão sobre as críticas ao Ministério Público, e estou a citar: o Ministério Público não pode escolher os juízes de instrução criminal que melhor sirvam as suas intenções. São palavras que podem ter, de alguma forma, algum tipo de consequências? Os advogados de defesa fazem o jogo dos seus arguidos e, portanto, dizem tudo e mais alguma coisa. A última grande discussão que nós assistimos aqui na nossa antena e na comunicação social em geral é com toda a gente, a começar pelo Primeiro-Ministro, a dizer mal dos megaprocessos de corrupção. A dizer mal. Ora, os megaprocessos são aqueles instrumentos jurídicos que permitem ter noção do conjunto de todas as malfeitorias que estas pessoas fizeram, nomeadamente a começar pelo ex-primeiro-ministro José Sócrates e pelo ex-banqueiro do regime Ricardo Salgado. Se não houvesse um megaprocesso, não se percebia o conjunto das malfeitorias que fizeram. E em relação ao Manuel de Pinho, aquilo que foi um conjunto de práticas que nós sabíamos na altura que estavam a lesar o país e os consumidores de eletricidade, famílias e empresas, e os contribuintes em geral, foi um conjunto continuado que só em processos de grande dimensão é que se percebem. Eu contei o caso das barragens, mas o caso da atribuição de eólicas, portanto de formas de produção altamente subsidiada, foi uma vergonha. Porque foram atribuídos concessões e concursos em que eram subsidiada esta forma de energia por valores que andavam por 90 e 100 euros ao megawatt-hora, quando a produção de eletricidade a partir de gás natural e de carvão custava 20 euros ao megawatt-hora. Ora, tudo isto está cheio de corrupções. E o que aconteceu foi que, não sendo possível atribuir a Manuel de Pinho
diretamente a assinatura de documentos em que se provava que estava a favorecer, a prática, os seus atos como governante, isso indiciavam, e depois aparecem pagamentos regulares de quem era acionista da EDP, que era o Sr. Ricardo Salgado, através do Grupo Espírito Santo, e aparecem pagamentos da célebre ES Enterprises, que era uma empresa que era o chamado saco azul do Grupo Espírito Santo, em que aparecem pagamentos regulares. E começam a repetir os nomes em vários megaprocessos. Certo, mas pagamentos a uma pessoa que era ministro na altura. Desculpem, quando os estrangeiros, sobretudo do norte da Europa, emprestam dinheiro a Portugal e avalizam práticas para que Portugal tenha juros baixos e depois dizem que é um regime eivado de corrupção, eles têm toda a razão. E toda. Não há história, não há memória numa democracia e num país que se quer organizado com as instituições a funcionar, um ministro estar a receber de um lobby que beneficiava das decisões do ministro e eu estar a receber. Estamos a falar do ex-ministro da Economia, que tutela... Certo, que tutelava diretamente. Direta. E ele nem sequer está a ser detido nem acusado por isto. Nesse tem que Manuel Pinho recebe, salvo erro, 60 mil euros através da uma offshore, diz que é uma herança, mas depois não justifica a herança. A herança tem que ter registros, desde logo registro de escritura, de doação, ou de herança, portanto sucessório. Doação em vida, eventualmente. Ou de doação, portanto em vida, ou então sucessório, post-mortem. Tem que haver registro, tanto na escritura que indica que a titularidade passou de quem para quem, e depois na conservatória do registro predial ou comercial, se for empresa por aí fora, onde esteja escrito qual é a certidão ou averbamento ou anotação, a alteração do facto jurídico relativo ao bem.